Paulo, que é Rafael Nogueira, e pensar que esse episódio nunca iria acontecer 7 anos atrás, quando o Musicalcast foi, né, que a gente deu início ao Musicalcast, né, então... Imagina, né? O Rafael de 7 anos atrás nunca faria isso. Nem o Rafael daqui de 7 anos atrás também não imaginava que ia estar participando do Musicalcast. Finalmente, né? Tipo, fazia tempo, né, que você tava pra participar e nunca deu certo, mas agora tá participando e ainda vai participar em vários episódios, né? Opa, maravilha. Deixa eu me apresentar então. Aqui é o Rafael Oliveira, de São Paulo. E eu tenho que confessar que eu gosto só de metade da obra do Andrew Lloyd Webber, mas como a outra metade é cópia da primeira, então eu gosto de tudo. Perfeito. É até uma das coisas que eu quero falar hoje sobre isso, das cópias. Mas enfim, seja bem-vindo ao Musicalcast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você aqui informação na superfície. E hoje, né, a gente tá com um episódio super especial com o Rafael Oliveira, super famoso aí dos musicais, né, um versionista maravilhoso, né, já com vários musicais. Tem o site musical em bom português. Em bom português, né? E até eu vi ontem, eu fui no musical Tempo Certo, tem até propaganda sua no Playbillzinho. Tem, eles foram tão bonitinhos, porque assim, eu trabalho com eles há um tempão e é o primeiro musical deles que eles conseguiram colocar, né? De pé. E eu tô trabalhando com eles tentando colocar musicais de pé há um tempão. E aí, justo que eles conseguiram colocar, não tinha versão, mas eles falaram: poxa, mas você tá com a gente desde o começo, vamos se ajudar aqui. Eu falei, tamo junto, né? Maravilhoso, adorei ver. Adorei também. Mas enfim, hoje a gente tá aqui, né, convidei o Rafael pra gente falar sobre Andrew Lloyd Webber, por isso que eu falei que nunca imaginaria, né, 7 anos atrás, falar um episódio inteiro. Na verdade não será um episódio, será, né, tipo 3 episódios, eu acho que será 3, eu espero que seja 3, que, né, pelo que a gente meio que se programou aqui. Que pra gente falar então tudo sobre o Andrew Lloyd Webber, sobre todos os musicais dele, né, porque igual o Rafael falou, né, tem coisas interessantes e tem outras coisas que, né, são tipo meio que cópias, né? Tipo, ele meio se plagiou, né? Pois é, quando ele não tá plagiando outra pessoa, ele plagia a si próprio, né? Exato. Mas antes da gente entrar no nosso episódio, deixa eu só dar um recadinho, falar sobre o Catarse. Pra quem não sabe, a gente tem o Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar nossa criação de conteúdo, pra gente poder comprar equipamentos melhores, produzir melhores conteúdos. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá no catarse.me/musicalcast. Você pode apoiar com qualquer valor mensal a partir de R$5, porque tem recompensa a partir de 5. A gente baixou o valor porque a gente até inclui umas coisas muito bacanas a partir de R$5 já. O porquê? A partir de R$5 já dá direito a participar de um grupo super exclusivo, né? Um grupo VIP do Musicalcast, com a equipe do Musicalcast, e também tem direito a participar de uma reunião com o Musicalcast para debater sobre um musical. Então, todo mês a gente vai escolher um musical, né? Junto com vocês, e debater sobre esse musical, e também vamos convidar pessoas para fazer essas conversas. O primeiro que vai rolar vai ser sobre o musical Come From Away, que já foi escolhido. Então a gente vai, sei lá, passar algumas horinhas discutindo, falando o que vocês acham, o que vocês gostam, falando nossas ideias sobre o musical Come From Away. Se der tudo certo, a gente vai transformar essas reuniões também em episódios. Ou seja, então daí você vai acabar participando também de um episódio do Musicalcast. Mas vamos ver se vai dar certo ainda transformar esse episódio, mas creio que vai dar. Mas dá uma olhadinha lá se você se interessou em participar disso, ou seja, a partir de R$5 a contribuição já dá direito a isso. E você também pode dar uma olhadinha em outras recompensas. E também a gente quer agradecer um agradecimento especial para o Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia e a Stephanie Matuishi. Então, nosso muito obrigado, e também todos os outros que já contribuem com a gente. Bem, bora lá então pro nosso episódio, né? Então nós estamos aqui para falar do Sir Andrew Lloyd Webber. Sir, né? Muito importante Sir dizer. Era muito Sir, né? Logo depois, agora que a gente tá gravando da morte da rainha, pois né? Né? A rainha que gostava tanto também dos musicais, porque sempre que eu vejo alguma coisa de Lloyd Webber, a rainha também tá lá, tipo, assistindo os musicais dele. Que outro dia eu tava assistindo até um documentário do Andrew Lloyd Webber, daí eu vi lá, tipo assim, apareceu, no dia da morte ainda, apareceu a rainha assistindo Starlight Express. Falei, que interessante. Não, e ela gostava tanto dele que um dos aniversários dela foi comemorado com um musical que ele escreveu exclusivamente pra ela, né? Mas a gente vai falar disso mais à frente. Bem, vamos lá. Antes de a gente falar exatamente
né, da vida do Andrew Lloyd Webber, né, falar dos primeiros musicais. Vamos lá, Rafa, você que é o meu convidado, eu quero que você fale por que você gosta de Andrew Lloyd Webber, por que você acha que as pessoas deveriam conhecer mais, ou não deveria conhecer, e por que você acha, assim, que ele tem essa fama tão grande, assim, entre o teatro musical? Bem, eu gosto muito do Andrew Lloyd Webber porque foi dele o primeiro musical com o qual eu tive contato. Eu adorava ópera, eu gostava era de ópera, e o meu pai me deu uma fita cassete, isso denuncia a idade, do Fantasma da Ópera, achando que era ópera. E aí ele me deu, eu comecei a escutar, e assim, eu fiquei completamente apaixonado porque a ópera eu precisava acompanhar com libreto, porque mesmo se eu soubesse a língua, e eu não sabia italiano nem francês naquela época, e você precisava acompanhar o libreto porque você não conseguia entender, porque a ópera não é feita para ser entendida a letra, né? É feita para ser ouvida à distância da última cadeira, a nota, a melodia. E o musical, eu conseguia entender a letra, conseguia entender o que estava sendo dito, e eu fiquei completamente encantado por aquilo. E como o Fantasma da Ópera foi o primeiro musical com o qual eu tive contato, ele é muito especial para mim, né? Então, acho que esse é o motivo pelo qual eu gosto tanto do Andrew Lloyd Webber. Agora... isso foi anos 90, né? Ah, meu filho, quantos anos eu tinha? Não sou péssimo de conta, isso que eu sou formado em engenharia. Não, porque eu acho que anos 90 foi, tipo, Fantasma da Ópera foi uma porta de entrada pra muita gente, né, nos musicais, Fantasma da Ópera, porque é onde, tipo assim, né, bombou ali no começo dos anos 90, principalmente, né, e, tipo, não sei, pra mim, assim, a ideia de ir pra Nova York ou Londres era, tipo, ir ver Fantasma da Ópera, e era o que chegava, né, eu acho que pra gente aqui, né, em outros países também, porque era uma época também que não tinha internet, então, assim, o que se destacou muito, né, porque ficou tão famoso o Fantasma da Ópera que era o que chegava pra gente aqui, né? Então... porque o Andrew Lloyd Webber, uma das coisas que ele fez, né? O Don Black até fala, o Don Black é um letrista de alguns dos musicais dele, fala que o Andrew Lloyd Webber mais ou menos sozinho reinventou o teatro musical. E ele de fato fez muitas coisas que hoje todo musical faz. E quando você olha, você fala assim, ué, mas todo musical tem. Não, mas peraí, alguém precisou fazer primeiro. E foi o Andrew Lloyd Webber. Uma das coisas que ele fez, que ele começou com o Cats, que se reflete no Fantasma da Ópera, é isso que você está falando, é a questão do marketing, né? Antes o musical ficava lá numa elite dentro da Broadway fechada, não era uma coisa que se espalhava pelo mundo inteiro. E o Andrew Lloyd Webber, ele introduziu o marketing no teatro musical, no caso do Fantasma da Ópera especificamente, é a máscara, que todo mundo reconhece a máscara, mesmo a máscara nem aparecendo no palco, mas a gente fala mais sobre isso lá quando a gente for falar do Fantasma da Ópera. Ele espalhou essa máscara pelo mundo inteiro, entendeu? E ele chegava a ponto de pagar, por exemplo, para hotéis mais caros, para tocar a melodia das músicas na recepção ou no elevador, porque aí a pessoa estava ali naquele ambiente de luxo, naquele ambiente elegante, escuta uma melodia, às vezes nem sabe, que é do Andrew Lloyd Webber, mas quando aí vai assistir o musical, remete, né, aquela ideia de que eu estava num ambiente luxuoso, então isso me traz uma boa sensação, né? O cara é esperto. Sim, né? Ele é esperto. Ele é marqueteiro. Isso fez com que o musical chegasse em muitos lugares. E a gente precisa agradecer a ele, porque tem muita gente que só conhece de musical por causa do Andrew Lloyd Webber e por causa dessa estratégia do Andrew Lloyd Webber que agora praticamente todos os grandes musicais utilizam, né? Sim, sim. E tipo assim, lógico que assim, a gente ama Sondheim, né, tipo, não tem como, mas ainda, tipo assim, querendo ou não, Andrew Lloyd Webber é um nome muito mais famoso que Sondheim, né, tipo, por mais eu falo que o Andrew Lloyd Webber é o McDonald's do teatro musical. Sim. Todo mundo conhece, todo mundo já experimentou. Você pode gostar, você pode não gostar, mas às vezes você tem até uma vontade de comer. E ele faz umas melodias que são muito fáceis, né? O Sondheim, eu falo por mim. Tem música do Sondheim que eu escuto a primeira vez, eu falo, que coisa é essa? Não entendi nada, que coisa feia, que coisa dissonante. Você precisa ouvir umas 2, 3 vezes para você entender a genialidade do cara. O Andrew Lloyd Webber não. A primeira vez que você escuta a música, você entende. A segunda vez é a mesma coisa, mas você gosta da primeira vez, então tá bom. Mas é mais fácil de digerir, sem dúvidas, né? Porque é aquela coisa mais fácil, né? Exato. Então, mas assim, não tem... Assim, lógico que tem pessoas que nunca ouviram falar de Fantasma da Ópera, Cats e Vita, mas assim, quem mais ou menos gosta de entretenimento, né? Gosta de música, artes, já ouviu falar de um desses 3 musicais. Não tem como, né? Então... o cara foi genial, né? Nisso que você tá realmente falando, porque ele soube fazer o nome dele, fazer, né, o nome dos musicais dele. E
eu acho isso incrível, sabe? Porque é difícil alguém conseguir fazer isso, quebrar isso, né? E se espalhar pro mundo inteiro igual ele fez, né? Sem dúvida. Claro que o dinheiro ajuda um pouco. Sim, sim. Tem uma coisa que ele tem é dinheiro. Falaremos sobre isso mais à frente. Sempre teve. Mas só o dinheiro não adianta, né? Tem que ter o dinheiro e mais alguma coisa. Tantos musicais jogaram dinheiro no palco, né? E não resolveu o problema. Ele jogou o dinheiro e soube jogar, pelo menos com alguns dos musicais dele. Mas hoje em dia ele não tá muito afim de jogar dinheiro, não, né? Ele tá segurando, né? Tipo, aconteceu polêmicas recentemente, igual do Cinderela, né? Que ele fechou muito mas antes. No Cinderela, eu até acho que ele jogou um dinheiro, e dessa vez eu vou até defender ele, porque eu acho que ele fez isso de uma forma muito bacana, porque ele foi um dos responsáveis por fazer com que o teatro voltasse no West End. Sim. Com o Cinderela, ele perdendo dinheiro, ele fazia de tudo pro musical ser o primeiro a voltar em cartaz depois do Covid, e gastando dinheiro. E enfim, ele deu um tiro no pé, porque aí as pessoas do elenco tiveram Covid, aí teve que fechar. Mas ele era o cara que estava ali. Quero trazer de volta, né? Igrejas já abriram, estádios já abriram, por que o teatro não abriu? Sim. Né? E perdeu bastante dinheiro com isso. Eu acho que o Cinderela foi o musical que mais fechou durante a pandemia, né? Que fechava, abria, abria, né? Ficava desse processo. Mas eu até acho que o Cinderela fechou assim, porque ele não é muito bom mesmo. Ele era ruim mesmo. Né? Ele era ruim. Bem, a gente vai falar do Cinderela mais pra frente. Né? O Cinderela fica lá pro último episódio, né? Que agora é o musical mais recente dele, né? Mas a gente vai falar bastante sobre ele, porque é interessante e ao mesmo tempo não é. Pois é, tem muita coisa pra falar. Tem algumas músicas que eu acho realmente muito bonitas. As músicas que ele divulgou eu acho lindas, mas aí as que ele não divulgou, você entende por que ele não divulgou. Sim. Uma coisa assim, tipo, eu passei a amar Andrew Lloyd Webber. Depois que eu aceitei Cats na minha vida, passei a gostar muito. O que é difícil, né? Porque eu sempre falava muito mal de Andrew Lloyd Webber, principalmente de Cats. Daí eu resolvi dar uma chance com o filme, porque falaram tão mal do filme. Falei, deixa eu assistir essa porcaria. Não, peraí. Realmente é uma porcaria. Recapitula, você começou a gostar do Cats com aquele filme? Não. Eu falei, deixa eu dar uma chance pra esse filme, porque eu quero rir, que eu quero ver que é uma porcaria, realmente é uma bomba aquele filme, não tem como. Daí eu falei, deixa eu pegar e assistir realmente aquele pro chato. Eu já tinha assistido, assim, partes, mas assim, não prestando atenção, achando muito chato. E daí eu falei, deixa eu dar uma chance pro Cats, né? Porque se passou muitos anos, já tem uma outra cabeça, né? Já tem outro entendimento. E daí comecei a assistir, comecei a gostar muito de Cats. Falei, gente, aí é muito bom. É muito bom, Cats. Tipo, eu consegui entender, sabe, o que ele quis fazer com o trabalho e tudo mais. Nossa, você conseguiu entender? Me explica quando a gente chegar no Cats, então. Porque eu adoro Cats, já assisti várias vezes e eu não entendo aquele negócio. Não, eu consigo entender a cabeça dele ali, porque foi a mesma coisa que ele fez depois de Starlight Express e eu sim. Starlight Express hoje em dia é dos meus musicais favoritos e tá tudo bem, tipo assim, eu consegui entender, entrei na cabeça dele. Eu gosto de Starlight Express, eu tenho uma relação de amor com Starlight Express. Sim. Não, mas Cats eu gosto, tipo, não tá nos meus tops, né, mas eu gosto muito mesmo. Mas eu demorei muito pra aceitar ele Lloyd Webber na minha vida, mas é aquilo que você disse até, né, porque assim, eu não gosto de tudo, porque assim, já escutei, tipo, todos os musicais, né, não vi todos, porque tem alguns que tem até pro shot, nunca cheguei a assistir ainda, mas gosto de muita coisa dele, eu acho muito interessante a forma que ele trabalha dentro dos musicais, e tem aquela coisa que muita gente fala, detesta o Lloyd Webber porque parece que todas as músicas são iguais. Assim, eu não sei qual que é a sua opinião sobre isso, porque eu tenho uma opinião assim, tipo, as pessoas que falam que parece que todas as músicas são iguais, né, as músicas dele, é porque, tipo assim, a pessoa já quer ir meio que contra ele, né? Ele já quer usar isso pra ir contra. Porque, tipo assim, Sondheim, se você pegar uma pessoa que não entra no mundo de Sondheim, vai achar as músicas dele todas iguais também. Tipo, não tem como. Mesma coisa você pegar um artista famoso, um pintor, né? Ele vai ter sempre os mesmos traços. É o estilo, os mesmos traços. Não vai mudar, ele não vai fazer um estilo totalmente diferente. Ele pode até fazer e ainda vai ter aquela linguagem daquele artista. Então, assim, eu já, né, não falo que parece tudo igual, porque eu entendo. Ele usa de temas dentro de cada musical, né? Sempre vai se repetir aqueles temas, o que é muito normal em todo qualquer musical. Eu acho até que se você não ficar repetindo muitos temas, não fica tão interessante, parece que fica muito diferente uma coisa da outra. Eu acho que assim, sempre se utilizar dos mesmos temas, né? Nas melodias, né? Nas letras, eu acho que se torna interessante. É uma coisa, é um recurso que é utilizado por vários compositores, isso é uma coisa que nem é do musical, veio lá da ópera, se não me engano foi Wagner que inventou. E é uma coisa que coloca a gente de novo naquele local, nos remete novamente àquele personagem. Eu acho que o problema do Andrew Lloyd Webber é que todo mundo faz isso.
Só que como além de fazer isso, ele de fato copia as próprias melodias dele, então ele não é estilo, é cópia, porque é igual, é a mesma música. Como ele faz isso também, você abre ali uma exceção e aí as pessoas podem falar disso. Então, você consegue falar com mais liberdade desse problema, que eu acho que é um problema de fato, que todo mundo copia tema, todo mundo faz tema, né? Todo mundo tem um estilo, mas o Andrew Lloyd Webber copia a melodia. Aí você tem uma brecha pra tirar pedra, né? Ah, mas igual você falou, eu acho que assim, é pra te colocar de novo dentro da história, né? Por exemplo, do Sunset Boulevard. Você repete várias vezes o Sunset Boulevard, né? Aquele trecho ali e tudo. Mas o problema não é você repetir o trecho do Sunset Boulevard. É esse trecho que é repetido do Sunset Boulevard ser da trilha sonora de um filme chamado Gumshoe, que ele fez a trilha sonora. Sim. Então, mantenha o tema do Sunset Boulevard dentro do Sunset Boulevard. Aí tudo bem. Aí eu acho que tudo bem, né? Eu concordo, porque a gente pode falar até sobre isso, porque tem muita coisa que ele se reutilizou, né, tanto de musicais iniciais dele, que tipo, ele acabou nunca, né, conseguindo colocar no palco logo, né, que ele fez a criação, e obviamente, eu acho que tá ok você pegar essas músicas que ninguém ouviu e utilizar mais pra frente. Só que tem o caso que tem, né, ele tem, tipo, várias denúncias de plágio, de outras pessoas, né? De outras pessoas, porque, tipo, ele já, né, fala que... Tem até uns vídeos no YouTube que eu acho geniais, né, porque eles pegam a música original e pegam a música do Andrew Lloyd Webber e dá pra ver que é muito plágio mesmo, tipo... E daí eu tava vendo um documentário dele, né, outro dia, ele falando um pouco disso, né, ele fala que não, tipo, é só... Porque é uma coincidência, tipo, é coisas assim que ele tem internamente e ele joga na música, né? É essa história. Ele abriu precedente. Ele já fez uma vez. Aí quando você faz isso, ainda mais hoje em dia na internet, né? O povo cai em cima, vai comparar todas as músicas que existem no mundo, vão encontrar uma música igual. Assim, e até pode ser, a questão de algumas canções, até pode ser que ele realmente se inspirou, às vezes até inconscientemente, em outra canção. Isso pode acontecer, né? Aí como ele abriu o precedente, aí as pessoas tacam pedra. Eu não diria que em todas. Tem alguns casos, parece que o pessoal tá forçando. Disfarça bastante, realmente. Mas tem uns que é difícil defender, né? Ele poderia, tipo, sei lá, tipo, colocar nos créditos. Sim, sei lá, que exato. Você utilizou daquela música, pagar uns royalties, sei lá, alguma coisa assim. Não Copia sei. mais referência, né? Dá a bibliografia, né? Mas tem coisa igual, tipo, Fantasma Ópera tem trechos que é muito de outras músicas, tipo, né? Até aquele tema, né, do Fantasma Ópera já é muito cópia de outros lugares. E isso vai acontecer dentro da obra dele de um musical pra outro também, né? Então... Demais. Vamos falar só um pouquinho ali de como o Andrew começou. Não sei se você sabe muita coisa da vida inicial dele. Porque assim, tipo... É porque geralmente ninguém pesquisa muito, né, sobre como que ele começou, mas uma coisa assim que eu já tinha lido muito tempo atrás, assim, que ele sempre foi um pequeno gênio, né, porque ele começou a compor com 9 anos de idade, gente. Quem começa a compor com 9 anos de idade? Não, assim, eu acho super importante também falar dessas questões de que ele veio de algum lugar, né? Ele não nasceu bom e já bombando com 3 musicais ao mesmo tempo na Broadway, né? Ele lutou pra estar ali, né? Até do primeiro musical que a gente vai falar dele, ele não conseguiu patrocínio pra montar, entendeu? Então, assim, entre aspas, ele começou um Zé Ninguém fracassado como todos nós. Ele precisou batalhar muito pra chegar onde ele tá, né? Porque a gente às vezes acha que as pessoas nascem já famosas e teve sorte, né? Não, gente, ele também batalhou bastante pra chegar onde ele tá, mesmo sendo um gênio ou não. E demorou muito tempo pra ele começar, né, ter destaque, de ter os musicais realmente, né, no circuito West End, Broadway, porque se a gente pegar, tipo, por exemplo, Joseph, ele começou, tipo, ainda no final dos anos 60, mas só foi ficar realmente famoso, tipo, anos 80, começo dos anos 90, tipo, levou muito tempo ainda, né, tipo, de acontecer o musical, né, então... Exato. Ele sempre foi esse pequeno gênio, né? Mas assim, também assim, ele já tinha uma influência muito grande, né, dentro da música, porque o pai dele era músico, né? Se não me engano, ele era compositor, o pai dele. O pai dele era compositor de música clássica, né? De música clássica, isso. E daí a mãe dele também trabalhava com ela, era musicista, se eu não me engano. Não me lembro. Ela também chegava a trabalhar com música, ou seja, ele estava inserido nesse ambiente musical, né? Tipo, então ele começou muito cedo. E logo depois, né, tipo, na adolescência dele, já
começou a ter contato com o Tim Rice, né? Que é um dos, né, dos maiores parceiros aqui. Eles estudaram juntos, né? Estudaram juntos, isso. Estudaram na mesma faculdade e justamente o primeiro musical deles foi meio que a conclusão do curso, né? Vamos até entrar nesse primeiro musical deles, que é o The Like of Us. Que tem, né, as letras do Tim Rice, né, a música do Weber e o book do Leslie Thomas. E esse The Like of Us é um musical que eles escreveram em 65. Eles tentaram, né, tipo, não tiveram patrocínio, né, e só foram apresentar e gravar esse musical em 2005, tipo, muito tempo depois, né? Acho que foi em comemoração de 40 anos da parceria do Tim Rice e do Andrew Lloyd Webber, né? Sim, isso mesmo. De 40 anos. Diga-se de passagem, essa reapresentação de 2005 foi com um musical altamente revisado, porque o musical que foi criado em 65, o Andrew Lloyd Webber reutilizou várias das canções em vários musicais subsequentes. Então ele teve que reescrever parte do musical em 2005 para não ficar tão na cara. Agora, mesmo reescrevendo, eu confesso o seguinte: eu nunca tinha ouvido The Likes of Us. Eu escutei pra gente poder participar desse podcast. E até em minha defesa, não por falta de querer, é porque na época que eu era fã louco do Andrew Lloyd Webber e queria... Não existia YouTube, não existia Spotify, você não conseguia ter acesso a esse tipo de coisa, né? Agora foi super simples, encontrei as músicas todas no YouTube, né? Do Spotify também tá fácil de achar também. Pois é. Aí eu tô escutando e falei assim, gente, essa música é muito boa. Eita, peraí, essa é igualzinha, é exatamente a mesma melodia da minha música favorita do By Jeeves. Aí, enfim, acontece. Tem bastante músicas que é do By Jeeves, realmente. Se você, tipo, vê ali, até tem, tipo, o Wikipedia explica algumas coisas sobre, né, essas coisas que ele pegou. Mas só falar até um pouquinho, né, pra quem não conhece a história do The Like of Us, eu achei assim, tipo, porque assim, anos 60, o musical londrino que fez muito sucesso é Oliver. Eu achei muito parecido com a ideia do Oliver. Porque fala do Thomas John Barnardo, que ele era um médico, ele criou várias instituições pra ajudar crianças carentes, tipo assim, ele ajudou mais de 50 mil crianças, sabe, tipo, dar abrigo e tudo mais. E as músicas também remetem um pouco ao Oliver. Eu achei, assim, um pouquinho assim, parecido com o Oliver. Falei, tá, entendi, sim. Não, aquela garçonete é exatamente a mesma personagem do Oliver, daquela menina que canta da Nancy. Papá. É igualzinha, é a mesma coisa. Eu achei assim, a sonoridade muito parecida. Eu falei, o Andrew já começou, né, plagiando lá dos 60. Mas ali eu até deixo, gente. Ele tava começando o primeiro musical dele, ele tava encontrando a identidade dele, né? Ele tinha 17 anos, era super novinho, né? Então, até você aceita. Você dá uma desculpa. E de fato, esse primeiro musical era uma coisa escolar que ele tinha feito, né, pra faculdade, etc. Eu vou dar essa desculpa pra ele. Depois eu paro de dar. Depois não tem como dar essa desculpa mais não. Mas... E é muito interessante até escutar essa gravação, porque tem até uma narração, né? Tipo, meio que tirando sarro de tudo, né? Toda essa história. Quebrando e tudo a quarta mais. parede completamente. Sim, então é interessante essa gravação. E também é interessante falar, porque é muito famoso o Seed Mountain Festival, né? Que é onde que é a casa, né? A casa de campo do Andrew Lloyd Webber. Bem simplesinho, né? Que é aqueles casarões ingleses, né? No campo. Ele simplesmente tem né? Que ele tem os festivais, que é onde que ele testa muitos espetáculos lá, né? Tipo, basicamente quase todos os musicais dele saiu de lá, Fantasma da Ópera, Sunset Boulevard, que ele vai lá, faz algumas apresentações para pessoas, né? Alguns convidados e vai se testando lá. Então todo mundo enquanto na Broadway, né? A gente faz os tryouts em São Francisco, Los Angeles, alugando o teatro. O Andrew Lloyd Webber faz em sua casa de campo, porque condições, não é? Condições, né? E esse The Like of Us, essa gravação de 2005, foi uma apresentação nessa casa de campo dele, né? Que é super básico. E, ou seja, é o que a gente tem desse musical. Eu até tentei procurar alguma coisa ainda do originalzão lá, se tinha alguma coisa, uma gravação muito mal feita, mas nem isso não achei. No The Likes of Us, eu não tenho certeza que ele fez isso, mas em outros musicais, como no By Jeeves, você realmente não encontra as primeiras gravações porque o Andrew Lloyd Webber, com toda a sua fortuna, comprou todas as cópias existentes e comprou das pessoas que compraram, justamente para ele poder reutilizar as melodias. Porque para ele é mais fácil gastar uma fortuna do que ser criativo e compor uma canção nova. Mas tudo bem. Quem pode, né?
Talvez ele tenha feito a mesma coisa pro The Likes of Us. É, por aí. Então, basicamente, que né, as pessoas vão achar pra conhecer The Like of Us vai ser essa gravação. O que, assim, eu achei interessante até, mas é que você realmente vê que ainda não é... Você consegue ver, né? Exato, o futuro, né? Onde ele vai chegar. Você consegue ver umas pinceladas do Andrew Lloyd Webber ali, mas não é tanto, assim. Você, tipo assim, se você escutar meio que sem prestar atenção, você nem pensa que é a música do Andrew Lloyd Webber. Mas você pensando que é Andrew Lloyd Webber, prestando atenção nas melodias e tudo mais, eu acho que daí você consegue compreender que é um trabalho muito, né, diferente dele, porque é o primeiro, né? Então ele tava se achando ainda, né? Não sei, você achou interessante o The Like of Us, o que você escutou? Olha, foi ouvindo The Likes of Us que eu pensei na minha frase inicial, né? Porque eu ia escutando e falando assim, nossa, isso eu conheço isso de algum lugar, isso é tão familiar, não é mesmo? Sim. Então, assim, eu posso dizer que eu gostei por causa disso, porque me remeteu a algumas canções. E assim, tem uma canção do By Jeeves que eu amo de paixão, que é o Travel Hopefully, que tá no The Likes of Us. Então foi de lá que veio. Então a canção que eu amo do By Jeeves, na verdade não é do By Jeeves, é do The Likes of Us. E eu confesso que eu até gostei mais dela no The Likes of Us, porque é um dueto. Então tem até mais melodia do que tem no By Jeeves. E eu achei até mais legal. Depois eu vou observar essa música. Não... É que eu não conheço muito o By Jeeves, eu escutei pouco, então eu não ia conseguir identificar isso, mas eu já consegui identificar, tipo, eu tava escutando aquele álbum, depois eu até quero só falar rapidinho sobre ele, que é aquele álbum Variations que ele fez com o irmão dele. Sim. Tipo, escutando, eu falei, gente, isso aqui é totalmente outra música de outro musical. Não, mas né? o Variations, ele assumiu. O Variations é cópia. E aí ele fala, ele dá os créditos, né? Acho que é Paganini, não sei. A gente vai chegar lá, eu anotei. Sim. Não, mas assim, tipo assim, tem música assim que vai parar depois no Escola do Rock também. Falei, gente, tipo, ele simplesmente pegou desse álbum, vamos utilizar dos meus musicais, é isso. Mas tá tudo bem, aí eu acho que ele tá tudo bem. Mas enfim, o The Like of Us, eu acho, você chegou a procurar vídeo, se tem alguma coisa? Eu acho que não tem nada, né? Eu procurei e não encontrei, né? E pelo que eu entendi, a apresentação que foi feita lá em 2005 não foi exatamente a montagem, foi aquele in concert, né? Sim, foi. Vem o narrador, conta a história e aí vem e a pessoa apresenta a cena naquele estilo que a gente chama de park and bark, né? A pessoa entra no palco, canta e sai. Não tem movimentação, não tem dança, não tem nada, né? Então eu acho que não teve nenhuma montagem encenada que tenha sido gravada pra gente conseguir ver. Eu pelo menos não encontrei. Também não. Então já um musical realmente bem mais obscuro dele, mas tem essa gravação que eu acho que é bem interessante. Pra quem quer se aprofundar em Andrew Lloyd Webber, né? Eu acho que é interessante conhecer essa gravação, porque tá interessante. É como se fosse um museu do Andrew Lloyd Webber. Você escuta o primeiro musical dele pra você entender como funciona a cabeça dele, como é que era o início da criação dele. E eu acho que o Joseph, ele entra na adolescência, né? Tipo que o Joseph ele começa a negar todos os estilos musicais, ele começa no mesmo musical tem 20 estilos diferentes, né? Porque ele tá se encontrando. Sim. Vamos até falar do Joseph, né? Que o nome mais longo é Joseph The Amazing Technicolor Dreamcoat, né? Que ninguém fala esse nome comprido. Não. Só Joseph mesmo. Mas acho maravilhoso esse nome, é muito bom, é muito criativo. E é um musical, até tá falando antes, que é uma música super antiga, de 68, né? Ali no final dos anos 60. E só foi ficar famoso muito tempo depois, porque na verdade ele começou muito pequeno, né? Porque foi até umas pessoas que ouviram The Like of Us, se interessaram pelo trabalho dele, achou que, né, ele tinha potencial e encomendou, né, o que chama, eu acho, de cantata, se não me engano, que era pra uma escola ou pra uma igreja, alguma coisa assim, mas eu acho que era pra uma escola. Pra uma escola. Que era uma peça, tipo assim, de 15 minutos. Exato. Só, né? Que era assim pra crianças, né, apresentarem. Então, e eu tava até nesse documentário que eu achei muito interessante que eles falam, né? Tipo assim, na primeira apresentação tinha 15 minutos, na segunda tinha 20. Depois já tinha 25 minutos, né? Que daí o Andrew já foi acrescentando todas as coisas. Canção, né? Ele já começou a achar interessante, que tava dando pano pra manga, né? Então, começou muito lá atrás ainda. Já dava pano pro casaco Technicolor, né? Exato. Né? E é interessante porque tem até vídeos, tipo, do lado né, das crianças cantando, tipo, é interessante até ver. E ele, tipo assim, eu acho que esse aqui é um caso de que também foi lançado, se não me engano, um álbum, também o álbum ficou famoso ou não? Agora não, eu acho que ele começou a fazer isso com Jesus Cristo. Né? Até porque não tinha álbum no começo, porque só tinha 15 minutos, verdade, né?
Sim. Mas essa questão que você está falando da demora, né? O musical foi escrito em 1968 e ele só foi estrear na Broadway em 1982. Né? Sim, Você vê a perseverança do menino Weber, né? Não é, ele tá ali, não é só por sorte e dinheiro, né? O cara também persevera, tenta, insiste até conseguir. No West End ele foi. Fizeram em 73, mas ainda não era a obra completa. Ele só foi, tipo, ter a obra completona ainda uns anos depois. Então, tipo assim, e lógico, depois no West End teve vários revivals, inúmeros revivals mesmo. Tem uma gravação, né, tipo, que é um filme, digamos assim. De 99, maravilhoso. Essa gravação, eu me lembro quando eu comprei essa gravação na Modern Sound, lá no Rio de Janeiro, uma loja que fechou, que agora nem existe mais, porque as pessoas não compram mais CD e coisas físicas, né? E me ajudou na minha formação como teatro musical, porque foi o primeiro musical que eu consegui assistir na íntegra, inteiro, né? Sim. Que você tinha ali o começo, meio e fim, realmente tudo bonitinho, né? Do jeito que é o musical. E bem filmado, então era interessante mesmo. Mas essa gravação tem até uma polêmica, só uma curiosidade, porque ela no Reino Unido, ela saiu como livre, né? Como classificação livre. Só que você tem os personagens bíblicos fumando, tem uma hora que oferecem um coquetel pra ele, existe uma cena de sedução ali, que o meu Rafael jovem ficou muito interessado com o Joseph sem camisa, enfim. E era classificação livre, né? Só porque é uma história bíblica é classificação livre. Bem, não é assim, né? Rolou uma polêmica aí nessa questão. Não, e o interessante também do Joseph foi porque ele teve várias montagens amadoras nos Estados Unidos antes de estrear na Broadway, ou seja, ele já rolava, acho que o Andrew permitia, né, essas montagens. Algumas permitidas, outras não. Provavelmente não. Tipo, muita gente da época, né, igual aqui no Brasil, tem tanta coisa que não é permitida, né, mas enfim, fazem. é a vida. Mas, ou seja, tipo assim, o musical acho que só foi realmente ganhar forma realmente nos anos 80, que ele ficou super famoso, e também daí nos anos 90, porque nos anos 90 tinha também aquele cantor Jason Donovan, que bombou, né, o álbum com ele, tipo assim, ele era tipo uma estrela na época, então assim, o que também deu aquele impulso, né, no musical. E é um dos musicais mais famosos do Andrew Lloyd Webber, e é um dos musicais que eu não suporto. Ele é muito popular em escola, né? Porque é fácil de montar, tem muito personagem. Então, as escolas, principalmente as escolas do Reino Unido, gostam demais de montar. Tem muito personagem, você pode colocar um coral grande das crianças também pra fazer. Não, enfim, eu entendo, mas é o meu guilty pleasure, eu confesso. Esse foi o primeiro musical que eu assisti o vídeo, né? E também, coincidentemente, foi o primeiro musical que eu comprei o CD. Nossa, então, como foi assim, você não sabe de nada da vida ainda, começa a ter contato com as coisas. Eu sou completamente apaixonado pelo Joseph, porque ele tem um lugarzinho no meu coração. Mas eu entendo. Sim. Eu acho que separadamente algumas canções são muito interessantes, mas ele inteiro, de cabo a rabo, é sung through, né? Ele é cantado o tempo inteiro. Então chega uma hora que cansa, eu super entendo. E eu, assim, tem umas músicas que eu não consigo, tipo, me cansa, tipo, eu já pulo, não quero escutar. E principalmente são as músicas da narradora, eu não sei porquê. Porque são as que são menos. Aquilo era pra ser texto, aquilo não era pra ser música, né? E o Andrew Lloyd Webber ainda nesse momento, ele ainda não tá conseguindo colocar uma melodia muito interessante, muito diferente para essas questões do sung through. Tá tudo muito básico, muito parecido. Então realmente cansa. Vale para você ouvir se você tá conhecendo a história. Depois que você já conheceu a história e já ouviu o que ela tem para dizer, como música, não é muito interessante. Sim. Tem até aquela música que é mais famosa, Any Dream Will Do, que, assim, super famosa, linda, mas eu não consigo gostar dela. Tipo, é uma música sem música infantil. Com um coro de crianças. É uma música de ninar pra criança, né? E traz uma mensagem muito bonita. Eu não posso negar que eu adoro essa música. Eu ensinei o coro pro meu irmão mais novo, pra eu poder cantar a primeira parte, meu irmão mais novo cantar a parte das crianças, né? Então, enfim. Eu não consigo. Mas eu gosto muito do final do primeiro ato, que é o Close Every Door, né? Que já vai indo pro final. E o Go Go Joseph, que eu acho maravilhoso. O Go Go Joseph é uma diversão sem fim. Mas a gente não contou a história do musical no fim das contas, né? Sim, é verdade. Tudo bem que é um musical mais famoso, mas acho sempre bacana a gente pontuar. Bem, o Joseph conta a história de quem, né? Do Joseph, do José do Egito, é uma história bíblica, tá lá no livro do Gênesis.
E ele conta a história do José e os seus 11 irmãos, que o pai dele passa para ele este casaco multicolorido, os irmãos dele ficam com inveja, e aí tentam matar ele, não conseguem, acaba vendendo ele, e aí ele vai como escravo para o Egito, onde ele conhece o faraó, vai ficando famoso, e aí anos depois os irmãos dele vão lá, estão sem comida, estão precisando de ajuda, vão lá no faraó pedir comida, e quem tá lá? O irmãozinho que ele tentou, que eles tentaram matar, que eles venderam para os israelitas. E aí o Joseph quer testar os irmãos, fala assim, será que agora eles se tornaram bons ou eles continuam maus? E aí ele faz um teste, e aí eu não vou contar o final para não dar muito spoiler. Até mesmo porque tem filmagem boa, né? Então as pessoas Exato. podem procurar assistir, né? Então tá fácil. Dá pra assistir. Foi lançado no Brasil em DVD, com legenda e tudo mais, né? Então, tipo, não é uma música difícil de se achar por aí. Exato. Então... Não, hoje nós americanos devem encontrar por tipo R$8. Se é que tem aí no DVD dos americanos. Olha, gente, procura tem? no YouTube que deve ter, facinho. Mercado Livre, joga no Mercado Livre, você acha. E só mais uma curiosidade, é que o título do musical e todo o mote do musical, na verdade, não existe. Esse casaco multicolorido não existe. Ele foi um erro de tradução da Bíblia. O casaco foi traduzido em uma das traduções da Bíblia como multicolorido, mas ele não era multicolorido, ele tinha muitas marcas. E aí dizem que essas marcas eram para simbolizar que o pai do Joseph, o Jacó, era um sumo sacerdote, ele tinha uma posição de destaque. Então, quando ele passou o casaco pro irmão, quando ele passou o casaco pro filho, ele passou essa posição de sumo sacerdote pro filho. E por isso que os irmãos ficaram com ciúme. Os irmãos não ficaram com ciúme porque eles são gays e adoram ser fashion e queriam um casaco colorido. Não, é porque o irmão deles ganhou o título, a posição de destaque, e eles não. É essa a história, mas... Mas pro musical é bem bom. mais legal dizer que eu queria ter sido fashion, eu também queria meu casaco multicolorido, não é mesmo? Sim, lógico. E é muito interessante usar, né, desse casaco, né, pra ir traçando toda a história. Eu acho que é muito interessante, eu gosto muito, mas esse musical pra mim realmente não dá. Tipo, eu já tentei, mesmo pós-Amor Weber, eu não consigo... Mesmo tentando gostar, né? Fazendo força, não rolou. Sim, não rola. Pra mim, tipo, até assim, musicais que eu não gosto tanto, que vai ser o próximo que a gente vai falar, que é o Jesus Cristo Superstar, que eu não gosto tanto, mas ainda consigo ver que é muito genial, mas o Joseph realmente pra mim não desce. E, tipo, qual que do Weber, né? Tipo, usar histórias bíblicas pra fazer musical, né? Se era mais fácil, ele era realmente uma pessoa ligada à Bíblia, porque não dá pra entender, né? Eu fico pensando que a Bíblia não tem mais direitos autorais, né? Então você pode usar a história e não precisa pagar por isso. Nessa época ele não tinha grana. De repente... pode ser. Porque eu não vejo ele como uma pessoa muito religiosa pra fazer musicais assim, né? Até mesmo porque os religiosos iam contra, né? Os musicais dele, até hoje. Pois é. Não, né? O Joseph em si... o pessoal até já gostava um pouco mais. O Sim. Jesus Christ foi o contrário. E assim, o bacana é que, seja por um lado ou seja por outro, o Andrew Lloyd Webber sai ganhando. No Joseph, as próprias igrejas gostando da forma como ele explica, como ele conta a Bíblia, e isso ajuda na catequese das crianças, então o musical ganha uma relevância por causa disso, ganha uma publicidade gratuita por causa disso. No Jesus Christ é o contrário, as pessoas que são mais religiosas não gostam da forma como Judas é representado, e aí fazem revoluções, fazem, como é que é? Greve, né? Vai lá pra rua reclamar, na porta do teatro, e traz publicidade gratuita, porque sai em todos os jornais. Então, de uma forma ou de outra, ter escolhido um tema bíblico trouxe uma divulgação pro musical que, principalmente nesse momento, para ele era muito importante. Aqui no Brasil, nessa última montagem do Taco, teve isso na estreia. Teve? Né? Tipo, teve religiosos que foram lá com cartaz na frente do teatro. Sim, rolou isso. Mas, gente louca, enfim. Então vamos lá então pro próximo musical, que é o Jesus Christ Superstar, né? O Jesus Cristo Superstar, que é um musical de 1970, e isso aqui é onde que começou, né? Ele fez aquele lance do concept album, que ele lança primeiro um álbum com as músicas, da forma que ele idealiza, né, o musical, e fez muito sucesso esse álbum, vendeu muito, o que fez ir pra Broadway o musical, né? Tipo, logo acho que no ano seguinte, 71, né? Que estreou na Broadway. E
E assim, o Jesus Cristo Superstar não é um musical que eu gosto de assistir, porque tem várias montagens, tem várias gravações. Não gosto tanto de escutar, de assistir, mas eu gosto de escutar. Eu acho que funciona muito bem como um álbum de rock. Realmente, eu acho que por isso que fez muito sucesso o concept álbum. Exato. Mas eu acho que E nesse musical aconteceu justamente aquilo que você falou. Esse foi um dos primeiros musicais dele, se não foi o primeiro, que foi montado primeiro na Broadway, depois no West End. Sim. E ele montou primeiro na Broadway justamente porque estava tendo muita montagem não oficial, montagem que não tinha sido autorizada por ele, acontecendo nos Estados Unidos. E aí, para poder combater isso, ele precisou montar logo na Broadway para poder... meu trabalho, deixa eu ganhar o meu dinheiro com o meu trabalho, em vez de dar dinheiro pros outros, né? E ter essa montagem oficial. E aí, por isso, a montagem na Broadway chegou antes da montagem de Londres. E lembrando, né, que também é outro trabalho com o Tim Rice aqui, né, com letras de Tim Rice e as músicas do Weber. E antes da gente entrar, fala da história do Jesus Christ Superstar. O Jesus Christ Superstar, ele conta os últimos dias de Jesus Cristo, né, exatamente como está na Bíblia, etc. Só que tem uma pegadinha, que é o seguinte: ao invés de ser contado por Jesus Cristo ou pelos outros apóstolos, é contado na visão do Judas. Então, justamente o traidor está contando, explicando por que ele traiu, né? O que ele enxergou ali. Então, na visão do Judas, a gente tem ali alguns pensamentos que são levados, né? Do tipo, tem uma das falas das músicas que ele fala assim: o Maomé moveu a montanha ou isso foi divulgação, marketing? Isso realmente aconteceu, né? E ele mostra também o lado mais humano de Jesus Cristo e como Maria Madalena está apaixonada por ele, né? O que, enfim, são coisas que são possíveis, podem ter acontecido. E dependendo de quem contou a história, vai contar de uma forma diferente. Só que o musical, ele termina na crucificação. Ele não mostra o que Cristo ressuscitou. E isso é um dos motivos pelos quais... assim, né? Tô dando spoiler. Gente, Cristo foi crucificado. Isso é um dos motivos pelos quais a igreja fica também revoltada, porque como não mostra a ressurreição, você está mostrando um Jesus altamente humano. Uhum. E, gente, pelo amor de Deus, o Jesus podia ser humano, podia ser marciano, podia ser travesti, podia ser gay, a mensagem que ele passa é a mesma. É mesmo, sim. Mas, enfim, alguns cristãos não entendem isso, acham que a mensagem vai ser diferente se for passada por um humano, por exemplo, né? E realmente eu acho que foi o primeiro grande sucesso do Elizabeth Weber, né? Porque não tem, tipo, realmente, porque os outros dois, né, que a gente tá falando, ainda nem mal tinha acontecido, né? Não, então... o Joseph só ia fazer sucesso depois, né? Depois, muito tempo depois, apesar de foi, né, criado antes, mas esse foi realmente, né, o grande sucesso de Andrew Lloyd Webber. E aí ele já começou a fazer o nominho dele, né? Ele e o Tim Rice, né? Então... e uma coisa que eu acho bacana comentar também é que uma das coisas que eles fizeram que na época foi uma escolha difícil, foi um risco, né? Foi colocar um negro interpretando o papel de Judas. E felizmente, apesar de, claro, a gente sabe, né? Sempre vai ter, né? Felizmente o musical foi um sucesso, então isso abriu uma porta, né? Mostra que a gente pode fazer isso. Infelizmente, naquela época ainda precisava desse tipo de insistência, representação, né? Hoje ainda precisa, um pouco menos, mas enfim. Sim, mas começou lá, né? E assim, uma coisa interessante, porque, igual você falou, né? Começaram até a fazer montagens, tudo, né? Sem a permissão do Weber. Mas logo depois que foi lançado o álbum, que foi pra Broadway, já começou a ter muitas montagens ao redor do mundo, assim. Tipo, na Europa, vários países já estavam fazendo. Você até acha, tipo, álbum, sei lá... Igual tem um que eu já escutei bastante, que é do tipo da Suécia, em 72, logo na sequência, sabe? Tipo, tem gravação. Tem de outros países também, de língua espanhola, logo muito na sequência. Então, tipo assim, é um musical que realmente bombou, sabe? Tipo, eu acho que o lance do concept álbum, né, de lançar esse álbum, né, de conceito, eu acho que ajudou muito, porque, igual eu falei, eu gosto mais desse musical escutando do que assistindo, porque pra mim ele é um álbum de rock muito bom do que era feito nos anos 60 e 70, então ele é redondinho do começo ao final, então vale muito a pena como um álbum só, então... E essa parte do concept também tem uma jogada muito legal, porque você lançando o álbum sendo um sucesso, fica mais fácil de você conseguir investidor pra montar o musical. Sim, porque tipo, já foi comprovado que o musical tem um apelo, vai ter público, né? Então essa foi uma jogada muito bacana. E quem ouviu o álbum e quem gostou vai querer assistir, com certeza. E esse negócio da questão da fama, né?
a temporada de Londres, no West End, ela ficou 8 anos em cartaz, e durante aquela época ele era o musical que mais tempo ficou em cartaz no West End, né? Sim. Então realmente foi um sucesso. Sem contar as inúmeras gravações para televisão, né? Teve aquele primeiro filme de 73, depois teve uma adaptação que foi filmada em 99, e agora, recente, em 2001, teve outra, em 2018, né? Teve uma com o John Legend fazendo Jesus. Sim. E a Sara Bareilles fazendo a Maria Madalena, né? Ganhou bocado de Emmy. Por isso que eu falei, tem muita coisa pra assistir do Jesus Christ Superstar, Sim. Tem muita coisa, né? Mas então... vamos falar dos plágios. Dos plágios, tá. Porque vamos lá, então. Eu acho que esse aqui do Jesus Christ, principalmente por ter sido o primeiro musical dele que bombou, né? Foi quando ele começou a ser atacado pela questão do plágio, né? E uma das canções mais famosas, que é aquela I Don't Know How to Love Him, da Maria Madalena, né? Madalena, sim. Falam que é uma cópia vou até anotar aqui, do Concerto para Violino em Ré Menor do Mendelssohn, mas eu ainda falo uma coisa. Você acha que parece que é uma cópia? Calma, gente, é pior. Essa música, na verdade, é uma cópia igual, idêntica à melodia de uma canção de 1967 do próprio Andrew Lloyd Webber, que chamava Kansas Morning. É a mesma música. Sim. Então ele copiou dele mesmo. Então você pode até duvidar que ele copiou do Mendelssohn, mas ele copiou dele mesmo. Já começou assim. Só mudou a letra, na verdade. Sim, né? sim. Que ele achava meio ridículo a letra de Kansas Morning, né? E daí ele jogou pro... que não fez sucesso a Kansas Morning, então pega e copia. E essa não foi a única. A música do rei Herodes lá, do King Herod Song, sim. é uma outra canção chamada Try It and See, que era uma canção que ele tinha composto para ser a entrada do Reino Unido no Eurovision. Sim. Só que não foi aceita, então ele pegou e a música acabou sendo gravada, foi gravada pela Rita Pavone. Fez sucesso até. Fez algum sucesso, ele pegou e reutilizou. Sim. Mas aí eu acho que aí tá tudo bem até, não é exatamente um plágio, que é a música dele, né? Então... Ele ainda não tinha estourado, né? Eu acho que aí até que tudo bem. Eu acho que... Mas, enfim, não faria isso, mas... Porque, tipo, a música daí já pertence a outro artista, já foi gravado. Então você vai pegar e mudar e, tipo... Não é sua mais, vai ser do meu musical e depois fez mais sucesso ainda, né? Então... E é um pouco um desrespeito, porque você sendo bom ou ruim, né? Até tem musical que fala isso, como é que chama, gente? Esqueci o nome do musical agora. Que eu prefiro ser a coisa favorita de 9 pessoas do que a 9ª coisa favorita de um monte de pessoas. Assim, do Telegraph Show. Isso. Então, tipo assim, eu tenho certeza que alguém já tinha se apaixonado por essas canções na primeira vez que ela tinha sido lançada e era muito fã, e aí de repente você vê ela ali sendo usada em outro contexto. Fere um pouco, né? Sim. Concordo. Mas enfim. Andrew já sendo Andrew aí mesmo. Já começou. Já começou, né? Mas enfim, e que mais falar dessa... Você gosta dessas adaptações que foi feito pra TV, filme e tudo mais? O que eu acho legal... interessante. O que eu acho legal do Jesus Christ é que ele é um musical diferente do Fantasma da Ópera. O Fantasma da Ópera ele só deixa você montar se for exatamente igual à cópia do jeito que é, né? O Jesus Christ é exatamente o contrário. Ele incentiva que cada local faça a sua própria montagem do seu jeito. Então, eu acho isso bacana porque deixa a obra mais fresca. Cada um monta do seu jeito. Inclusive, teve uma dessas montagens televisivas, eu não lembro se foi a última, que fez uma coisa assim totalmente tecnológica, né? De circuito interno de TV, onde eles estão observando Jesus Cristo, esse tipo de coisa, que vai trazendo uma modernidade para o musical, né? Então, mesmo que você já assistiu o musical uma vez, você tem vontade de assistir as novas montagens, as novas coisas, para você entender qual foi a abordagem que o diretor resolveu tomar, né? Qual foi a criatividade que ele teve para aquela cena, para aquela encenação. Então, essa é uma forma que eu acho que o musical pode estar sempre fresco. E a montagem do Taco aqui, você gostou? Aquela de 2013? Você acredita 2014? Que eu não assisti? Não creio. Eu não assisti. Sério? E eu já morava aqui em São Paulo. Nossa. E assim, eu também. Foi recém que eu cheguei em São Paulo e assisti também. Mas foi falha minha, assim. Eu fiquei deixando pra depois, e tava juntando grana e tal. Aí eu fui no último dia também. Eu fui no último dia porque eu falei, não dá mais pra adiar, tem que iniciar o último dia e fui. Mas eu não consegui ingresso pro último dia, nem comprando. Aí não consegui no último dia, porque esgotou. Eu consegui da penúltima sessão, que era no domingo, né? Eu consegui na sessão da tarde, daí tinha a outra, Mas eu, assim, a cena do Superstar na final foi uma das coisas mais lindas que eu já vi assim, no teatro. Assim, era muito lindo, muito maravilhoso. Porque tava todo elenco com roupas espelhadas, né? Então eu jogava luz nos atores, aquilo refletia, assim...
no teatro inteiro, assim, era tipo assim, surreal de lindo, era muito legal, eu gostei muito. E podia vazar a filmagem dessa Não, exato, eu procuro favor. tanto, eu ainda procuro, eu não encontrei ainda, porque eu queria muito assistir. Vou começar a perguntar, pedir pros atores, né? De repente eles não liberaram ainda. Se tiver algum ouvinte que conhecer, olha aí, ó, manda aí pra gente, no direct. É, uma filmagem que eu queria reassistir, sabe? Porque foi muito, muito legal. Foi bem marcante. Mas, ou seja, tipo, eu acho assim que o Jesus Cristo Superstar assim, ainda não é um dos meus musicais favoritos do Andrew, mas eu gosto muito do álbum, acho muito bom. Às vezes eu coloco ele só pra escutar porque eu acho muito sonoro, é legal. Mas eu acho que vale a pena conhecer até mesmo porque tem muito material igual a gente tá falando, né? Tem muita coisa pra escutar, assistir, então vale a pena, né? Quem não conhece ainda. E será que tem gente que não conhece ainda, né? Jesus Cristo Superstar? Eu acho que tem bastante ainda, né? Imagina, gente. Tem gente que só vive no mundo de Wicked, de Evan Hansen, né? Enfim. Mas bora lá então pra um outro musical, né? Vamos agora na sequência, que é o By Divas, que é um musical de 75. Aí já demorou mais um tempinho, né? Pro processo criativo. Mas assim, apesar disso ter um tempo a mais aí, né? Pra criar um musical, foi um grande flop, né? Pois é. Não, eu acho até bacana contar que depois do sucesso do Jesus Christ Superstar, começaram a aparecer propostas, né? Teve um produtor inglês chamado Robert Stigwood, que ele sugeriu que a dupla, né? Porque estava funcionando, o Andrew Lloyd Webber com o Tim Rice, que eles fizessem uma adaptação para Peter Pan. Mas, enfim, eles não foi muito para frente. O Tim Rice, ainda em 1973, ele tinha ouvido um programa de rádio sobre a Eva Peron, ficou fascinado pela Evita, e aí chegou pro Andrew Lloyd Webber e falou assim, vamos montar porque é forte, porque é legal, que não sei o quê. E nessa época o Andrew Lloyd Webber virou e falou assim, não gostei muito dessa ideia não quero saber de Evita não. Né? E aí eles ainda foram atrás de outras coisas, o Rice foi atrás de outros trabalhos, o Andrew Lloyd Webber lá fazendo de snob não gostou de nada, né? E aí a fama do Jesus Christ Superstar, que atraiu um escritor britânico que era muito famoso na época, chamado você que era bom de falar. Ok, né? P.G. Wodehouse. Não, o P.G. Wodehouse foi um das obras que o Rice tinha sugerido que o Andrew Lloyd Webber recusou, né? Mas foi o Alan Ayckbourn. Ayckbourn. Que virou e falou assim... que ele é o letrista e o que fez o book do musical. Isso. Né? Aí ele virou e falou assim, vamos montar um musical junto, né? E aí o Andrew Lloyd Webber aceitou, só que o Alan, ele não tinha experiência com musical. Ele era escritor de peças que a gente chama de prosa, né? Straight plays, né? Que não tem música. E eu acho que esse foi um dos motivos pelos quais o By Divas não fez tanto sucesso, porque o roteiro, ele funciona completamente sem música. Se você cortar todas as canções, o roteiro funcionava. Então... Mas é esse que é o musical que também o Tim Rice viu que não ia dar pano pra manga e ele desistiu, eu acho também, né? Tipo, ele não... Pois é, eu não sei exatamente se ele desistiu ou se ele não se interessou, mas como ele não o se Alan, interessou pelo jeito. Como o Alan já chegou, eu vou ser o letrista e você o coisa... talvez o Tim Rice tenha sido aquele inglês, né? E tá bom, vou me retirar, vou ficar pensando na Evita aqui sentadinho, enquanto você brinca com esse negócio, né? Mas foi basicamente isso. Bem, então o By Divas, né, que hoje em dia é By Divas, antigamente era só Divas, o nome do musical, né? É um musical de 75 que estreou no West End e na Broadway, foi só em 2001, então levou muito tempo pra chegar na Broadway. E tanto no West End, que o West End fechou em um mês, na Broadway levou um pouquinho mais de um mês pra fechar, mas fechou logo na sequência. Ou seja, é um musical super flopado. E é um musical que tem um pro shot da Broadway, né? Tipo, tem uma filmagem de qualidade boa, que eu até hoje nunca assisti, eu vi pedaços só, preciso ver, sentar e assistir inteiro. Eu vi pedaços. Acho interessante, mas ao mesmo tempo não gosto. Tipo, porque daí eu acho que eu já vou querendo uma coisa Andrew Lloyd Webber, e não é tão Andrew Lloyd Webber assim. Então, acho que é mais ou menos Webber raiz, né? Mas exatamente. Esse musical, ele teve muitas complicações, né, pra chegar onde tá. Pra começo de conversa, as primeiras apresentações de teste, né, tinham 5 horas de duração. Nossa. Então, assim, gente, desculpa, o melhor compositor do mundo, 5 horas você começa a ficar desconfortável sentado naquela cadeira, você vai desgostar de qualquer coisa que te apresentem. Sim. O ser humano não foi feito pra ficar 5 horas assistindo alguma coisa, né? Nem que seja... Faz 2, né? Parte 1, parte 2, mas divide. Sim. E a redução desse material
foi uma coisa muito conflituosa, porque ninguém queria abrir mão, né? Ah, vamos cortar texto, porque tem muito texto que já está sendo falado na música. Ah, vamos cortar música, ninguém queria cortar. E isso foi dando briga, foi dando briga, foi dando briga. O diretor do espetáculo foi despedido logo antes da estreia, porque estava tendo muito conflito, né? Tudo isso se reflete, né, no que foi apresentado no palco, e por isso teve o fechamento das portas em Londres 38 dias depois de estrear. Sim, antes da gente continuar falando, você que conhece mais o musical e gosta, fala da história do eu gosto do By Jeeves, vamos lá, eu confesso, eu gosto do By Jeeves. A história é interessante, a história eu gosto. Ele é um musical tão simples, tão inocente, entendeu? E assim, ele vai para aquele lugarzinho assim de musical mais antigo, de farsa, de comédia dos erros, que eu gosto muito. É uma coisa que e não é só do By Jeeves, esse estilo de escrita é uma coisa que eu gosto muito, que remete aos filmes mais antigos de Hollywood, etc. E eu sou fã, né? Mas o By Jeeves, ele conta a história do Jeeves. O Jeeves é um mordomo, né? Assim, curiosamente, o personagem título não tem um solo no musical inteiro, fico revoltado, mas tudo bem, né? E esse Jeeves, ele é o mordomo de um cara chamado Bertie Wooster. E esse Bertie Wooster, ele vai num evento de caridade, onde ele foi chamado para tocar banjo. Só que o mordomo que conhece o chefe dele, né, sabe que o chefe não toca banjo, que ele é péssimo, que não vai funcionar aquilo. E aí tem que dar um jeito, ele precisa fazer alguma coisa. Mas aí, felizmente, o banjo é misteriosamente roubado. Então ele sobe no palco para tocar o banjo não tá lá. Então ele precisa contar uma história ao invés disso. E o Jeeves sabe que o chefe dele é bom em contar histórias. Então o Bertie, ele vai contar uma história. E é uma história cheia de comédia de erros, digna de Shakespeare, no esquema de falsidades ideológicas, de pessoas que dizem ser quem não são, e aí as pessoas se apaixonam pela outra. Que é assim, o que a gente já viu em inúmeros musicais e peças por aí, né? De Oscar Wilde, Shakespeare, e todo mundo faz isso. É uma comédia de erros onde tudo dá errado para no final dar certo. E uma coisa interessante que na Broadway ele estreou exatamente um mês depois dos atentados de 11 de setembro. E daí até tava lendo as críticas que, assim, muitos críticos da época falaram, tipo, era o que a Broadway estava precisando, né? Um mês logo depois dos atentados. Mas mesmo assim, por ser uma comédia, ser uma coisa leve, ainda não funcionava. Tipo, não era bom. Realmente o material não era tão interessante assim. Mas é porque eu acho que também a Broadway já tava em outro momento também, com esse estilo de musical. Já era muito pequeno pra Broadway. E o musical, ele foi pra Broadway já pensando numa temporada pequena, né? Mas, é claro, é óbvio, ninguém perde dinheiro. É que nem a Disney com o Newsies. O Newsies foi feito para ser uma temporada pequena. Por quê? Porque a gente não sabe se vai dar certo, mas se der certo a gente fica em cartaz para sempre. A ideia é sempre essa. Então, a ideia do By Jeeves também era, vamos estrear na Broadway, né, por uma temporada limitada, né? Aí não fez o sucesso que eles imaginavam que teria, aí só ficou na temporada limitada mesmo, né? Ficou em cartaz com 73 apresentações só. Mas, assim, eu acho assim que não tem aquelas músicas, igual tá falando, não tem aquelas músicas que a gente fala Andrew Lloyd Webber, né? Mas tem umas músicas interessantes, são gostosas, tipo, é quase um Old Broadway, né? Tipo, ele é um Old Broadway. Exato. Eu amo Travel Heartfully, eu adoro, de paixão, uma das minhas músicas favoritas do Andrew Lloyd Webber, que eu descobri que é do The Likes of Us, né? Agora, foi nesse musical do By Jeeves que o Andrew Lloyd Webber pegou e comprou todas as cópias que estavam disponíveis, tentou comprar das pessoas as cópias que eles tinham comprado para eles poderem reutilizar as músicas em outros musicais. E o negócio é tão insano, o Andrew Lloyd Webber é tão, sei lá, gente, adora reciclar as coisas, que tem uma das canções do musical, ele reutilizou no Sunset Boulevard. Aí, quando ele foi botar em 2005, lá no Sid Mountain Festival, ele reescreveu essa parte no By Jeeves, tirou, né, pra não ficar igual ao Sunset Boulevard, e ele reescreveu essa parte. E aí essa parte que ele reescreveu, ele usou de novo depois no Woman in White. Gente, calma, cara! Você não pode compor coisa nova pros seus musicais novos? Poxa vida! Né? Enfim. Sim, por aí. É isso. É sobre isso.
Mas assim, a sonoridade do By Jeeves é muito parecida com o The Like of Us, é aquela coisa mais Old Broadway. Até The Like of Us é uma coisa muito Rodgers and Hammerstein, porque tem tipo uma abertura instrumental com trechos de músicas. Então assim, é aquela coisa mais antiga. Eu acho que o By Jeeves se encaixa um pouquinho, então assim, não é aquela sonoridade tão Weber, assim, mas não é à toa que ele copiou tanto. Eu gosto da trilha. Tipo assim, não é uma trilha que eu acho assim, vou escutar várias vezes, mas é uma trilha gostosinha. Outro dia eu fiz academia escutando By Jeeves. Eu gosto, eu confesso que eu gosto. E eu acho que também chegou pra mim numa época que eu tava produzindo o espetáculo. E aí era um espetáculo totalmente produzível, porque era fácil, não tem muito cenário, o negócio é feito com coisa reciclada. Então assim, o carro, por exemplo, são caixas, 2 faróis, uma mola passando por cima. Então, era uma coisa que eu conseguia montar, né? Infelizmente não cheguei a montar, até porque se eu montasse não seria uma montagem oficial. Não cheguei a montar, mas eu cheguei a estudar bastante a obra por conta disso, né? Então eu tenho... Sim. Eu tenho um Enled no meu coração, eu não posso negar. Mas então, essa aqui é um musical que tem filmagem bonitinha. É linda a filmagem até, muito bem feita. Eu gosto muito da filmagem. Pra quem quer se interessar, né, se aprofundar um pouquinho mais em Andrew Lloyd Webber, eu acho que precisa conhecer o By Jeeves, que é interessante. É divertido, é muito bacana. É divertido, é. É uma comédia diferente, não é uma comédia tão habitual, mas eu acho que vale a pena dar uma conferida. Mas é um musical que você realmente precisa ou saber muito bem inglês ou assistir legendado, porque legendado, isso. Não tem coreografias pra te distrair, nem muitos figurinos, nem troca de cenário, não tem nada disso. A história tem que te pegar. Então se você não tá ouvindo, não tá entendendo a história, você vai achar um porre. E bora para um próximo musical, que daí é também um outro super sucesso, que é o Evita. Aí o Tim Rice, né, cansou de esperar e já realmente fez, né? Não, ele bateu lá na porta dele e falou assim: amigo, depois desse fracasso, dá pra você me ouvir? Você sempre fez musical comigo, tava dando super certo. Pra que você vai mudar de time, amigo? Volta pra mim. Aí, enfim, o Andrew Lloyd Webber botou o rabinho entre as pernas, o rabinho de gato, né, que vai ser Cats lá pra frente. Botou o rabinho entre as pernas e ouviu o Tim Rice pra montar a Evita, né? E eles fizeram o mesmo esquema do Jesus Christ. O concept album, né? Lançaram um concept album, né? E aqui eu acho importante a gente botar aqui uma pimentinha, aqui um negocinho aqui, porque isso aqui vai dar pano pra manga no nosso próximo musical que a gente vai falar, né? Aqui no Evita, o concept album foi gravado por uma atriz chamada Ellen Page. Sim, e que começou a ter contato, né, com o Andrew Lloyd Webber e principalmente com o Tim Rice. Guarda aí essa ideia. Daí o Tim Rice foi, assim, uns contatos diferentes, né? Exato. Assim, curiosamente, assim, o Tim Rice, que era casado e pai de 2 filhos, se eu não me engano, estava, assim, bastante animado com Ellen Page. Né? Bastante seduzido pela Ellen Page. Chegaremos lá. Mas enfim, Evita, quem é que não conhece Evita, né? Mais agora nos últimos tempos, quem tava em São Paulo, aqui Rio de Janeiro, quem tá, né, no meio do teatro musical sabe que tava acontecendo até o Evita Open Air, até recentemente. Já teve 3 montagens aqui no Brasil, né? 3 montagens, maravilhosas montagens. E super conhecido, tem o filme com a Madonna, né, que também, tipo, ali, né, no final dos anos 90, quem é que não conhecia Evita por causa que a Madonna fez Evita, né, então, eu acho que é um dos nomes mais populares, assim, de musical, né, que a gente tem hoje em dia. Lembrando, né, igual o Rafa falou, que começou no Concept Album, e isso foi em 76, né, isso. O Concept Album, 76, e daí foi pro West End em 78, né, e daí foi estrear na Broadway em 79, no ano seguinte, até que foi rapidinho pra ir pra Broadway, né, pelo sucesso grande, né, que foi o Concept Album e tudo mais. Enfim, o que podemos falar de Evita? Todo mundo já conhece bastante, Olha, uma coisa, né? Que eu acho bacana de falar, que talvez as pessoas não saibam, é que teve uma montagem do Evita aqui no Brasil em 1983. Sim. Eu tinha 1 aninho de idade, não assisti. E uma curiosidade é que a cantora que fez o Evita, chamada Cláudia, os produtores ingleses vieram pra cá, assistiram o espetáculo e eles falaram publicamente que ela era a melhor Evita de todos os tempos. A melhor Evita que tinha pisado num palco desde então. É claro, a gente sabe, a gente no Brasil aqui tem um pouco mais de emoção do que o resto das pessoas, né? A gente, brasileiro, tem sangue quente, né? E isso, sem dúvida, ajuda no papel da Evita, né? Que é latina também, né? Já não sei se eles diriam a mesma coisa depois da Eleanor Rodgers tendo feito na Broadway, né? Você ter uma argentina fazendo a Evita, né? Mas na época que a Cláudia fez, em 1983, ela foi considerada pelos produtores ingleses a melhor Evita de todos os tempos. Eu acho isso bacana. Olha,
E assim, eu considero, porque assim, eu gosto muito porque existe, foi gravado um álbum aqui no Brasil, né, em LP, não tem CD, não tem no Spotify, mas foi gravado né, o cast recording brasileiro com a Cláudia. Eu acho a voz dela incrível, pra mim, combina muito com o personagem. Tem uns vídeos no YouTube dela cantando com a família argentina, tem alguns outros pedaços, e dá pra ver que era muito bom, tipo, era muito incrível aquela montagem, tipo assim, queria voltar no tempo e assistir, ou se alguém ter essa gravação completa pra assistir, porque ela era muito boa. Eu acho que é por isso que ela, né, a produção ficou muito impressionada com ela, porque ela era incrível. Então, não, e você falando do Don't Cry For Me Argentina, essa foi uma das canções do Andrew Lloyd Webber que girou o globo, foi regravada em diversas línguas, né? Então, e ela ganhou vida, essa canção ganhou vida fora do espetáculo. E é o tipo de música que quem não conhece teatro musical, eu posso falar com mais garantia das pessoas mais velhas, que se você coloca pra escutar, as pessoas conhecem essa música. E até as pessoas mais novas, às vezes não escutam, não sabem, mas quando escuta a melodia, fala, eu conheço isso de algum lugar. Né? Ela é uma das canções mais famosas do Andrew Lloyd Webber. Sim. Ou seja, tem... eu acho que não tenho muito o que falar, porque todo mundo conhece tanto, né, do Evita. Mas lembrando, né, porque assim, no West End, quem fez, né, a Eva Perón era a Elaine Paige, né, essa pessoa que a gente tava falando antes. Daí na Broadway foi Patti LuPone, né, que também... eu acho que assim... Monstro. Que eu acho que assim, também ela ganhou, né, muito fama depois lá fazendo Evita. Enfim, depois também, né, no Revival, tanto no Revival do West End, da Broadway, que você tava falando que teve a Helena Roger, que ela é argentina mesmo, e realmente eu gostava dela também fazendo. Eu acho que... Eu queria ver ela fazendo em espanhol, tipo, nossa, realmente. Deve ser outra história, né? Mas ela fazia com uma força, com uma paixão tão grande. Sim. Eu amo Patti LuPone. Amo Patti LuPone de paixão também. Enfim, contar da história, né, já que a gente falou dos outros, né? Conta a história da Evita, da primeira-dama argentina, de como ela começou, né, lá no interior, como ela foi crescendo, como ela foi chegando até o poder, e aí juntou-se com o Perón, que se tornou o presidente da Argentina, e como ela se tornou essa potência que levou a Argentina para o mundo inteiro, e todo mundo ficou sabendo ali quem era, né, botou a Argentina no mapa praticamente, né? E isso aí é uma coisa até, não sei se a gente tem este espaço para falar, né? Uma coisa que nessa última montagem eu acho que não ficou tão evidenciado, né? É mostrar a força da mulher, sabe? E onde o poder que ela tem e onde ela pode chegar, né? Que eu acho que nas duas primeiras montagens brasileiras, não assisti a primeira, não posso dizer muito, mas pelo menos na segunda, isso foi um pouco mais evidenciado pela encenação, pela direção, né? Que, infelizmente, na minha opinião, nessa última montagem ficou um pouco en passant. Mas e também é um musical, assim, que, igual a gente tá falando, tipo, a música Don't Cry For Me Argentina é conhecida no mundo inteiro e tem muita montagem pelo mundo, tipo, acho que, assim, em qualquer momento do mundo tá sendo montado Evita, tipo, é um musical muito popular. E é também, assim, um musical que ele também é sung through, ele é cantado do começo ao final, né? O que às vezes as pessoas podem achar um pouco chato e também difícil de entender, né? Porque acontece muito rápido, porque é um musical curtinho até, né? Tipo, o primeiro ato tem 1 horinha, né? Eu acho que o segundo ato também tem 1 hora e pouquinho. Então é um musical assim que é rapidinho de se assistir. Mas em relação às músicas, são músicas que eu gosto muito, mas também não são músicas que eu gosto de escutar assim com frequência. Mas são músicas que eu acho assim que são lindíssimas. E também depende da voz de quem eu vou escutar. Sim. Tem vozes que eu já não gosto tanto. Entendo, então, acho que sei de quem você está falando. Não, mas até mesmo dos cast records, assim, não são todos que eu gosto. Acho que são algumas coisas mais específicas. Tem gente que fala que, por exemplo, a Patti LuPone fazia gritado demais, enfim, mas eu até concordo em algumas coisas, mas eu gosto ainda muito da Patti LuPone fazendo. Acho assim que cada um tem seu estilo, né? Enfim, pra gente falar um pouco aqui, botando lenha nessa fogueira aqui, né, mexendo nesse caldeirão, né? O musical, logo nos primeiros anos que ele foi lançado, já começaram a se falar de transformar ele num filme, né? O Andrew Lloyd Webber queria que fosse a Barbra Streisand ou a Liza Minnelli fazendo a Evita, e o Elton John seria o Che. Só que o Tim Rice meio que bateu o pé e falou assim, não, eu quero a Ellen Page fazendo. E aí, o Andrew Lloyd Webber já percebendo que estava rolando ali um envolvimento amoroso entre os dois, e o Andrew Lloyd Webber nunca aceitou isso porque o Tim Rice era casado. Então
para não endossar isso, o projeto foi sendo empurrado e acabou chegando no cinema só em 96 com a Madonna e o Antônio Bandeiras fazendo o Che. E uma coisa que eu quero dizer é, eu sou fã de Evita, adoro Evita. E eu acho o filme lento, eu acho o filme chato. Então eu falo o seguinte, se você só conhece o Evita pelo filme, você não conhece o Evita, né? Mas eu acho que o Evita, o filme é uma boa porta de entrada pro musical. Eu acho de fato é. Não é um filme mal feito. Eu só acho que é um filme lento. Ele não tem a agilidade que tem o musical do palco. Porque o musical do palco é aquela coisa papunda. Tipo, vai, tem um ritmo ali do começo até o final, naquele ritmo. No final perde um pouquinho o ritmo, mas assim, é proposital, porque assim, a Evita tá, tipo, morrendo, né? Então não tem como ser aquela coisa frenética, que é o primeiro ato, o começo do segundo ato. Mas realmente o filme é bem lento, daí se for comparar com isso, né? Então... E o filme ganhou o Oscar, né? De melhor canção original, com uma canção que foi escrita só pro filme, né? Que é uma música linda, maravilhosa. Muito linda. Eu gosto. Muito lindo. Eu gosto muito. Até é bom que eles colocam nas produções, né, mais recentes, porque... Sim, vale a pena. É linda demais. Aí, mais alguma coisa pra falar do Evita? Não, acho que isso. Tá, beleza. Porque a gente não precisa se prolongar muito em Evita, que... Já é mais famoso. Né? Principalmente pra quem escuta a gente aqui que tá, né, nessa região de São Paulo, mas que acompanha os musicais, tipo, com certeza assistiu, né, com certeza viu várias vezes, porque tinha gente que tava indo ver 5, 10, 15, 20 vezes, né, então, e foi bem interessante, né, também o open air, né, tipo, muito frio, mas era interessante. Mas chegou nesse momento pós-pandemia que ainda tem gente que tava com medo de sair de casa. Sim. Ser ao ar livre ajuda nesse sentido. Sim. E era uma experiência diferente. E tava todo mundo com sede de assistir alguma coisa, pelo amor de Deus, não aguento mais ficar trancado em casa. Sim. Tudo isso ajudou, né? Então foi bacana. Mas vamos lá então pro próximo e nosso último musical de hoje, porque igual eu falei, né, vai ser uma trilogia. A gente vai ainda falar depois dos musicais dos anos 80 e daí dos 90 em diante. Então o último de hoje vai ser o Tell Me on the Sunday, que é o Tell Me on the Sunday barra, né, Song and Dance. É incrível que ele pegou o musical inteiro e colocou num outro, né? Mas na verdade o que ele fez foi porque o Tell Me on the Sunday era muito pequeno pra ir pra Broadway e pra ir pro West End, né? Então ele pegou esse musical todo, acrescentou um outro pedaço com outro material que ele tinha, e aí primeiro ato era o Tell Me on the Sunday, segundo ato era o Variations, e aí ele montou um espetáculo que tinha tempo suficiente pra ficar na Broadway ou no West End, né? Tá até bom a gente falar, porque em 78 que ele lançou esse álbum que é chamado Variations, que ele lançou com o irmão dele, o Julian, né? Que eles fizeram, né, um álbum totalmente instrumental, que é o que eles utilizaram depois. Muitas músicas, esse Variation tá em outros musicais também do Lloyd Webber, né? Aquelas coisas deles mesmo se plagiando. E depois esse álbum Variation virou o segundo ato do Tell Me on the Sunday, né? Que depois a gente vai falar mais do Song and Dance depois dos anos 80 ali, né? O irmão do Andrew Lloyd Webber, né? Ele é violoncelista, se eu não me engano, né? Isso. Então o Andrew Lloyd Webber compôs essas canções que aí, nesse momento, o Andrew Lloyd Webber admitiu que ele estava... São 23 variações sobre uma música, que é o Capricho número 24, de um compositor clássico chamado Niccolo Paganini. Então aí ele admitiu que ele copiou, fez as variações em cima da canção dele, e meio que pro irmão dele poder tocar, né? Então a gente ajuda, né? Tô famoso, vou ajudar meu irmão também, né? Ou seja, o Lloyd Webber não faz plágio, ele faz variações. Exato. Mas assim, agora eu defendo ele. Ele disse, ele admitiu. Ele admitiu aqui, Ele não falou que era nada disso, né? Então tá tudo certo. Mas vamos lá, o Tell Me on the Sunday, então ele era um musical pra uma atriz só. Era tipo assim, só ela do palco e era isso, né? Então, ele era curtinho, era o quê? 75 minutos? Nem isso, eu acho. Acho que era menos que isso. Não, assim, a ideia original do Tell Me on a Sunday foi o Tim Rice, de novo, chegou lá pro Andrew Lloyd Webber e falou assim: oi, tudo bem? Vamos escrever um musical para uma única mulher? Por acaso, a Ellen Page seria perfeita pro papel? Né? Ele tava muito apaixonado pela Ellen Page, né? E o Andrew Lloyd Webber comprou a ideia dessa vez. Eu não vou nem dizer se ele comprou assim, porque depois de já ter feito um monte de besteira sem o Tim Rice, eu acho que o Andrew Lloyd Webber começou a escutar o Tim Rice, né? E aí ele falou assim: não, essa ideia realmente é muito boa. Só que aí, quando o Andrew Lloyd Webber percebeu que aquilo tudo era só pra Ellen Page,
Aham. Ele pegou a ideia do Tim Rice, deu um chega pra lá pra ele. O Tim Rice chegou, inclusive, a compor algumas letras das canções. Sim. Mas aí o Andy Lloyd Webber empurrou o Tim Rice e chamou o Don Black pra escrever as letras, né? Exato. E daí, tipo, e foi até o nome da atriz é a Marty Webb, que fez a primeira vez? gravação. Primeira vez. Que daí não teve a Ellen Page, obviamente, né? E o musical, ele teve lá uma apresentação em 79, lá no Cinemonte Festival, né? E daí ele foi só realmente pro West End em 82 e pra Broadway em 85. E na Broadway, mas eu acho que na Broadway já era o Song and Dance. Já era o Song and Dance, sim. Que era até com a Bernadette Peters, né? Que Exato. fazia esse primeiro ato. Que ganhou o Tony, né? Queria o Tony, exatamente. Com esse papel. Exato. Mas vamos lá, fale do Tell Me on a Sunday, né? Só desse primeiro ato desse musical, fale da história. O Tell Me on a Sunday conta a história de uma garota. Acho que ela não tinha nome no começo. Depois ela ganhou um nome, depois ela é chamada de Emma. Acho que sim, Mas é de uma garota que ela mora no Reino Unido e ela quer ser uma garota independente. Ela diz que ela nunca vai usar ninguém pra crescer na carreira, pra ser alguém, né? E aí ela conhece um cara nos Estados Unidos, tá completamente apaixonada por ele e se muda pra lá. E aí o musical são as cartas que ela tá escrevendo pra mãe dela, né? Contando toda a história do que tá se passando lá nos Estados Unidos, que a mãe dela ficou no Reino Unido. Só que quando ela chega lá nos Estados Unidos, ela descobre que esse amor era completamente platônico. Ela é totalmente apaixonada por ele e ele não é apaixonado por ela. Então ela, felizmente, mulher sensata, sabe que não é meu lugar aqui, vou atrás da minha própria vida. E aí ela vai procurando resolver a carreira dela, fazer as coisas dela. E ela acaba se tornando aquilo que ela não queria. Ela acaba usando algumas pessoas para conseguir chegar onde ela tá. E aí ela fica nesse conflito, né? Uhum. E o musical conta essa história, né? De toda essa jornada, dessa descoberta dessa mulher. É uma história interessante. E as músicas, gosto muito das músicas desse espetáculo, gosto bastante. Mas o que acontece nesse musical é uma coisa que depois acontece também no Aspects of Love, que a gente vai falar, que ele pega, assim, a melhor música, a música de maior destaque e já joga, assim, se é a primeira, assim, logo de cara. Que eu não consigo entender como ele faz isso nos musicais. Era a mesma coisa que pegar Don't Cry For Me Argentina e jogar logo de cara no primeiro ato, né? Então, mas tem a música que é super famosa, que é o Take That Look Off Your Face, que é linda essa música, amo. Eu acho que é uma das músicas mais lindas do Webber. E já tá assim, logo de cara, da primeira música do primeiro ato. É uma coisa super bacana que eu acho o Take That Look Off Our Face, porque é, entre aspas, uma canção de amor, mas totalmente não convencional. Sim. É tipo assim, eu sei que ele me trai, foda-se, né? Pra mim é uma coisa nova, né? Que a gente... É o tipo de coisa que você não escuta em canções de amor, né? E ainda mais assim, em mulheres falando esse tipo de coisa, né? Eu acho muito bacana. E também tem uma outra música que é bastante famosa desse espetáculo, que é o Unexpected Song, que também é uma outra música lindíssima. Eu amo. Que não tinha no originalzão, não tinha, ela foi colocada depois, mas que também saiu desse álbum Variation, se eu não me engano. Acho que tem alguma coisa relacionada, não lembro agora exatamente. Mas que é uma música linda também. Foi gravada pela Sarah Brightman, né? Por que será, né? Foi gravada pela Sarah Brightman. Só que era esposa do Eli Webber. Esposa! Não era amante. Esposa, não era amante, era esposa mesmo, oficial. Mas o Tell Me on the Sunday eu acho assim que funciona muito bem. Assim, uma única atriz no palco sozinha contando a história, né? Um monólogo, praticamente, um monólogo musical. E é divertido, então... né? Você quer acompanhar a história daquela garota, né? E a atriz tem que carregar muito tudo no palco, porque é só ela, né? Então ela tem que ser muito boa cantando e atuando, né? Então... E funciona, mas igual você falou, né? De repente eles quiseram colocar esse musical inteiro num outro musical porque realmente é muito curtinho, né? Pra você vender comercialmente, né? E talvez seja bom até por isso, porque ele é curto. Não deu tempo de ficar esticando muito, inventando melodia onde não existe. Pra mim super funciona. É divertidinho. Sim, gosto. Amo também quando tem, né, a versão Song and Dance, que é a Bernadette Peters, que eu amo, a Bernadette, então tá maravilhosa nas músicas também. Mas assim, é um álbum assim, que é gostoso de escutar, vale a pena. Então, funciona como um álbum meio que pop também, né, ali, tipo um álbum, né, e funciona como musical, então é ótimo. Eu não sei se ele tem alguma filmagem boa pra assistir. Eu assisti, eu nunca consegui assistir inteiro, mas eu já assisti pedaços da Bernadette Peters fazendo algumas cenas. Sim, né? também já não sei vi. se tem inteiro.
Mas se existe pedaços, talvez exista inteiro. Talvez seja o momento de voltar a procurar esse tipo de coisa, não é mesmo? Eu sei que teve uma apresentação na BBC, né? Que não sei se era uma filmagem de palco. Não, teve uma gravação mesmo na BBC. Isso foi até antes do musical estrear lá na Broadway ou no West End. Foi em 1980. Que ainda foi mais curto, né? Ainda era um pouco mais curto, né? Então, enfim, se teve a gravação, deve ter, né? Deve ter por aí, com certeza. Já não é também um musical tão popular dele, né? Tipo, o nome até sumiu, né? Porque depois ele virou musical Song and Dance, então esse Tell Me On a Sunday, tipo, meio que ficou esquecido, né? Então... Sim, e é um musical que tem solos femininos muito interessantes e que contam história com muita força. Eu sempre indico para os meus alunos, quando estão buscando uma canção de audição, dá uma escutada nesse musical, porque tem coisa muito forte e desconhecida. Porque, enfim, o Andrew Lloyd Webber tem várias outras canções que seriam muito interessantes para você audicionar, mas já estão batidas, né? As do Tell Me On a Sunday estão mais desconhecidas. Vale a pena dar uma escutada. Por favor, você que tá fazendo audições, pegue músicas desconhecidas, não vamos pegar essas músicas batidas que os produtores não gostam, tá? E se você levar uma música desconhecida e boa, você vai ser lembrado por essa música desconhecida e boa. Você vai ser aquela pessoa que cantou aquela música. E você ter uma forma de ser lembrado, depois da banca ter ouvido 500 pessoas, gente, vale ouro. 500 pessoas cantando Memory. E por falar em Memory, uma outra curiosidade sobre o Tell Me On a Sunday é que quando ele estava levando para Broadway e pro West End, que ele tinha que aumentar o musical, né? Antes de colocar o Variations, ele tinha tido uma ideia de escrever uma opereta pro segundo ato, que contaria a amizade entre o Puccini e o Leoncavallo, que são dois compositores de ópera. E ele compôs uma melodia inspirada em Puccini, que mais à frente ele iria utilizar justamente em Memory. E por acaso, Memory lembra muito uma canção. Chegaremos lá, assim, por acaso. Muito bem. Igual eu falei, recomendo, escute esse álbum do Tell Me On a Sunday, que é lindo. É o Webber realmente aqui, né? Tipo, umas músicas mais popzinhas, né? Umas músicas ótimas para audições. E principalmente essa Take That Look Off Your Face é incrível. É incrível. E o Unexpected Song também, nossa, eu acho tão linda. Essa tá na minha playlist, eu escuto no meu dia a dia. Eu também, eu acho que tem essas duas que são... Porque eu tenho uma playlist assim com os meus showtunes favoritos. Essas duas estão lá. O Take That Look Off Your Face tá na minha lista de showtunes, mas na minha lista de pessoal, de não musical, o Unexpected Song entrou, porque eu acho tão bonita. Mas é isso, alguma coisa mais você gostaria de falar desse musical, de algum outro? Enfim, a gente já falou tanto, né? E ainda tem tantos outros musicais, acho que você teve uma ideia genial de dividir isso, porque senão a gente ia ficar aqui até 5 horas da tarde. Não é isso, também se a gente fosse jogar tudo num episódio de 1h30 e querer falar de tudo, a gente ia falar muito por cima, não ia ser legal. Acho que é legal a gente separar, igual a gente fez isso com Sondheim também, Rodgers and Hammerstein, mas a gente não terminou esses, por isso que eu falei, a gente tem que terminar isso, vamos já ir combinando pra gravar já tudo bem logo, porque temos que terminar. Enfim, adorei esse episódio, espero que as pessoas tenham gostado, espero que você tenha gostado de ter participado. Né? Eu adorei participar, gente, é meu primeiro episódio, tá? Assim, estou aqui super tímido, tá bom? Podem dar feedback, tá? Como posso melhorar, o que você gostou, porque eu quero chegar para ficar. E assim, eu fico muito feliz que finalmente você está participando, né? Finalmente. Quanto tempo, né, Rafa? Você me chama, vamos marcar, vamos fazer. E nunca dá certo. E fico muito feliz porque você sempre acompanha a gente de perto, sempre recomenda a gente, então, eu fico muito feliz realmente de ter você aqui. E tô feliz que agora eu vou ter ainda mais 2 episódios com você pra gravar sobre Andrew Lloyd Webber, já que ninguém da equipe do Musicalcast gosta de Andrew Lloyd Webber. Gente... Vocês podem não gostar, mas ele mudou a Broadway. Sim, mudou, tá? Mudou. Se você gosta hoje de muito musical, é por causa dele. Se vocês gostam de um Wicked da vida, que é super, né, grandioso, é por causa de Andrew Lloyd Webber. Ele que criou os mega musicals, né, gente? Pelo amor de Deus. Não existiria Wicked sem Andrew Lloyd Webber. Exatamente. A bruxa voando e o lustre caindo, vocês não imaginam a relação que uma coisa tem com a outra. É verdade, Muito bem. Final de primeiro ato ali, tem tudo a ver. Chegando lá, a gente conta. Bem, então, em breve, o Rafa volta pra continuar a segunda parte de Andrew Lloyd Webber, que eu já tô ansioso pra gravar a segunda parte. Vai ser ótimo. E espero que vocês tenham gostado, né? Mande feedback, igual o Rafa falou, vai ser ótimo. Até da participação dele, ou de que vocês acham desses musicais, se vocês já conhecem. Ou se vocês querem falar se vocês gostaram ou não do episódio.
joga tudo lá no Instagram, no post do Instagram, porque é bom que engaja a gente, tipo, é bom. E a gente sabe como melhorar, né? E se a gente não falou de alguma coisa que você sabe, conta pra gente também, que a gente quer saber. Exato, por favor. E é isso, Rafa, então vamos ficar até o próximo episódio, né? E é isso por hoje, tá bom? Beleza. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Beijos e abraços, tchau, tchau. Beijo, pessoal. Ahead of my time. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.